Boa tarde. Nós estamos iniciando hoje à tarde o estudo bíblico de Romanos e vamos estudar hoje no capítulo 3, dos versículos 21 ao 31. Vou fazer a leitura agora deste texto, 21 ao 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a tua palavra. Nós louvamos o teu nome pelo teu cuidado para conosco e o sustento da nossa vida e a graça de conhecermos mais de ti para sermos praticantes da tua palavra e cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe aqui, para que em tudo nós aprendamos do Senhor e que o teu Espírito nos ilumine para conhecermos mais da tua palavra e da tua vontade. Perdoa as nossas falhas, nossas limitações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós estudamos na semana passada sobre o texto de Romanos 3 até o capítulo 20, até o versículo 20, né? Do 1 ao 20. E vimos que o nosso estudo terminou com uma pergunta: o que fazer numa situação em que nem judeu e nem gentio pode se apresentar como justo diante de Deus pela prática da lei? Nós vimos que a prática da lei, embora a lei seja boa, justa, santa, ela não pode fazer outra coisa a não ser revelar a nossa natureza pecaminosa. Nem só os pecados se expõem diante da lei, mas a nossa própria natureza. A nossa natureza que não pode produzir outra coisa que não seja pecado. Então, nós estamos numa situação gravíssima, tanto judeus quanto gentios. E o que fazer? É uma situação desesperadora, como nós vimos na semana passada. Então, Paulo vai explicar aqui algumas coisas importantes a respeito desse fato. E ele começa com uma conjunção, mas ele vai introduzir agora um pensamento que é diverso daquele pensamento que vinha sendo desenvolvido no texto anterior. Mas agora, sem lei. Ah, que bênção, né? Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a própria lei, a lei mosaica,
a própria lei divina e os profetas testemunharam a respeito da justificação pela fé. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, há um testemunho da palavra de Deus a respeito da justificação pela fé, e essa justificação pela fé atinge a todos, judeus e gentios. A justiça de Deus se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo está dando agora uma solução para aquela pergunta. E agora? O que é que nós vamos fazer se todos estão perdidos? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela própria lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo demonstrou aos crentes da igreja de Roma que judeus e gentios estão na mesma situação diante de Deus, e em que pese os privilégios dos judeus, eles não tiveram nenhuma vantagem nisso, eles são igualmente pecadores. Ele demonstra, né, o apóstolo Paulo, que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei não produz mudança de natureza. A lei, infelizmente, não pode mudar a natureza. E a natureza do homem é de produzir pecado. Ela somente traz o conhecimento do pecado. Nós vimos na semana passada que ela revela que sou adúltero quando ela diz não adulterarás. Revela que sou mentiroso, né, quando não falo a verdade. Revela que sou ladrão, dizendo não furtarás. Então, e assim por diante. Ela sempre vai trazer conhecimento do pecado. Portanto, judeus e gentios estão separados de Deus e estão sem qualquer esperança se dependerem da lei. No texto de hoje, vamos estudar Paulo introduzindo essa nova esperança. Mas agora, se manifestou sem lei a justiça de Deus. Esta justiça é a mesma justiça testemunhada pela lei, pelos escritos, né, do Velho Testamento, e pelos profetas, também do Velho Testamento. A justiça de Deus que se opera mediante a fé em Jesus Cristo, e que provém de Deus. A própria justiça e a própria fé provém de Deus. Essa justiça e essa justificação é para todos, pois para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus, a justiça dele é para todos os que creem, sejam gentios ou sejam judeus. Não há acepção de pessoas. Deus enxerga todos nivelados, incapazes de servi-lo, de andar em obediência a ele, incapazes de não pecar. Não há distinção entre os judeus e gentios, porque todos são pecadores. O texto diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? São carentes da glória de Deus. Não podem experimentar a comunhão com Deus por causa do pecado. Paulo ainda diz que a ação de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, foi justificar gratuitamente, por ação de sua graça. É uma redundância aqui para fortalecer o significado, né? Justificados gratuitamente por sua graça, nós vamos receber esta maravilhosa salvação para aqueles que creem, porque Deus propôs redimir pela fé os que creem, e ele manifestou a sua justiça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, Deus fez operar pela graça gratuitamente em Jesus Cristo a sua redenção, porque o seu sangue foi aceito por Deus como propiciação para manifestar sua justiça. Deus, então, manifesta a sua justiça porque o sangue de Jesus Cristo foi capaz de propiciar para nós a justificação. Propiciar significa tornar favorável a justiça para nós. Deus, então, que tinha, pela sua justiça, que nos condenar para que a sua justiça fosse satisfeita, ele condenou Jesus Cristo para que o seu sangue fosse
capaz de nos purificar, fosse capaz de propiciar a nossa redenção e manifestar a sua justiça. De modo que a justiça de Deus, quando ele deixou de nos punir, não foi uma justiça que foi manchada, pelo contrário, ele manifestou essa justiça plenamente, crucificando Jesus Cristo. Então, a minha injustiça foi crucificada em Jesus, o meu pecado foi lavado no sangue de Jesus. Então, Deus tornou propícia a mim a sua justiça. E ele continua justo, porque os meus pecados foram todos derramados, lançados sobre a pessoa de Cristo. Cristo levou sobre si todos os meus pecados, e não somente os meus, mas o de todos aqueles que vêm a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o tempo de manifestar a justiça de Deus, portanto, foi sobre a cruz, na pessoa de Jesus. Paulo continua que, assim, agora, ele manifesta sua justiça, sendo ele justo, Deus, e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Observem só que Deus, além de justo, é o justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Eu não posso fazer minha justiça, porque eu não sou meu justificador. Eu não tenho condições de ser justificador, já que sou pecador. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, é justo e é o justificador. Foi Ele mesmo quem propiciou a justiça para que o meu pecado fosse purificado, lavado no sangue de Jesus. Assim, agora, Ele manifesta a sua justiça. Ninguém, pois, pode se orgulhar, porque não são as obras da lei que justificam o pecador, mas o pecador é justificado pela fé. Então, ninguém pode dizer assim, estou justificado pela minha obra, porque eu obedeci à lei, pela minha obediência, pela minha vida justa, porque eu obedeço a todos os mandamentos. Ninguém pode dizer isso. Pode até dizer, mas isso não é verdade, porque na verdade não são as obras da lei que justificam o pecador, porque as obras da lei não podem transformar a natureza do pecador. Somente podemos receber esta obra de justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo ainda continua dizendo e concluindo. Sua conclusão é a seguinte: que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, não dependendo das obras da lei. Ele vai andar na prática das obras da lei, muito mais até do que das obras da lei, porque ele vai praticar aquela justiça ampliada de Jesus, né? Ouvisto o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, e é uma ampliação das exigências da lei, mas isso depois de salvo. Enquanto não é salvo, o homem não pode depender, porque ele não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Ele não pode depender das obras da lei. Deus, na conclusão de Paulo, é Deus dos judeus e também Deus dos gentios, de modo que o judeu não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum privilégio, mesmo que tenha privilégios, não tem vantagens, porque eles tiveram o privilégio de ter os oráculos de Deus e da revelação ser dada aos judeus, mas isso não resolveu nada, porque eles permaneceram no seu pecado. Deus é Deus dos judeus e também dos gentios. Deus é único e é Ele mesmo, aquele que justifica pela fé, aquele que é o circuncidado. Os judeus queriam que os gentios se circuncidassem para serem salvos, e justifica também pela fé o incircunciso, ou seja, não é necessário circuncisão para garantir a salvação. Deus justifica pela fé o incircunciso e justifica pela fé o circunciso. A circuncisão não confere justificação a ninguém, e muito menos a incircuncisão. De modo que Deus tem que salvar a ambos, e Ele o faz pela justiça de Cristo
e pela fé que a pessoa deposita na obra de Jesus Cristo. Isso não significa que anulamos a lei pela fé, pelo contrário. A lei não é anulada pela fé. Nós confirmamos a lei. Por quê? Porque é a lei que demonstra a nossa impotência, a nossa incapacidade e manifesta a nossa necessária dependência de Deus. Nós precisamos nos alegrar com a lei, porque apesar dela revelar o nosso pecado e o nosso caráter pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa, ela também revela a justiça perfeita de Cristo na cruz do Calvário, que é a justiça que Deus utiliza, que Deus usa para me declarar salvo, para me declarar justificado. É a justiça de Cristo. Ela é o padrão de Deus de justiça para o homem. Isso, a justiça de Cristo é o padrão de Deus de justiça para o homem. Por isso é que nós precisamos de crer. A lei é o padrão de Deus de justiça para o homem. Jesus cumpriu toda a lei, por isso ele foi justificado, justo. Ele é considerado pelo Pai como absolutamente justo, como perfeitamente obediente, e ele foi justificado e pode, assim, oferecer a sua justiça a Deus como nossa justiça pela fé. Então, a lei é o padrão de Deus de justiça para o homem. A lei revela a incapacidade da criatura de obedecer o Criador. Paulo confirma isso. Ela revela a incapacidade da criatura de obedecer o Criador. Ela estabelece o direito de Deus de punir o pecador. Por quê? Porque o pecador desobedece. Deus é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele estabeleceu que quem não cumpre a sua lei perecerá. Então ele tem o direito de punir o pecador, porque ele é o Deus que estabeleceu a prática da lei como justiça. Paulo ainda diz que a lei aponta para a necessidade de um redentor. É claro, se a lei evidencia o nosso pecado, e mais do que isso, a nossa incapacidade de produzir obras de salvação, ela revela também a nossa natureza pecaminosa, que não pode produzir outra coisa senão pecado. Então, ela aponta para a necessidade de um redentor. Há um redentor que pode fazer tudo isso que nós não fazemos e pode fazer como nosso substituto, como nosso representante e como nosso substituto, principalmente como nosso substituto. Ela aponta, então, para a necessidade de um redentor. A lei também traz a consciência da santidade de Deus. Eu passo a conhecer a santidade de Deus. A lei me mostra, ela transparece à minha consciência a santidade de Deus. Eu passo a enxergar Deus como santo e eu, consequentemente, como pecador. Quinto, a lei ainda estabelece limites protetores de Deus para a preservação da criação. Isso é manifestação de misericórdia. Por que é que Deus deu a lei? Não só para revelar o meu pecado, mas como limites protetores, como braços de amor de Deus, como limites pedagógicos, melhor dizendo, que nos ensinam a evitar o pecado. A lei foi dada para isso, estabelecer limites protetores, para que nós não fôssemos destruídos, se andássemos em obediência a ela, e para a preservação da criação. Deus, portanto, estabeleceu a lei desta maneira, para demonstrar seu caráter santo e para nos proteger. A lei foi dada para a nossa proteção. E ela foi plenamente cumprida por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo conquistou a nossa salvação na plena, completa, perfeita, única, cabal manifestação de justiça,
cumprindo perfeitamente a lei em plena obediência. A lei e a fé não são antagônicas. Pelo contrário, a lei, porque revela a pecaminosidade do homem, aponta para o exercício, aponta para o necessário exercício da fé. Naquele que justifica o pecador. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. A fé que é exercida na pessoa de Jesus Cristo permite a justificação do pecador. O pecador só pode ser justificado por meio da fé que ele exerce na pessoa de Jesus Cristo. Não uma crença vaga, mas uma fé que coloca a vida na dependência completa de Deus, entrega totalmente a vida para Jesus e toma essa entrega como completa, definitiva, e assume a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo passa a ser Senhor da vida dessa pessoa. Então, a fé que é exercida na pessoa de Jesus Cristo permite a justificação do pecador. Ela depende do perfeito cumprimento da lei, que foi a plena, definitiva e perfeita obra de Jesus. A plena justificação nossa depende do pleno cumprimento da lei. Não nosso, mas de Jesus. Então, a obra de Jesus teve que ser perfeita em todos os detalhes. Teve que andar em plenitude de obediência para que a nossa justificação fosse possível. Então, quando alguém fala que a salvação é por obras, ela é por obras, mas as obras de Jesus. Para nós, ela é pela graça mediante a fé. Ela é uma salvação graciosa. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, segundo o apóstolo Paulo. E ela nos demonstra, a lei nos demonstra que o perfeito cumprimento dela, da lei, que foi a plena e definitiva e perfeita obra de Jesus Cristo, produziu justiça. E essa justiça é imputada ao pecador pela fé. Muito bem, quais são as aplicações que nós podemos fazer deste texto, que é maravilhoso, que é riquíssimo? Primeira aplicação. Há muitas pessoas que confiam em sua justiça pessoal. Eu conheço pessoas, todos os dias eu converso com pessoas, quando eu pergunto a elas, qual a sua posição hoje? Você está salvo? Ah, doutor, isso eu não posso garantir, porque eu ainda posso pecar. Eu estou batalhando pela minha salvação. E aí a gente percebe claramente que tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas que ainda não têm segurança de sua salvação. Eu não estou dizendo que elas não são salvas, eu não posso dizer isso, porque eu não sei, mas estou dizendo que a Bíblia diz que quem depende de obras não está salvo. A Bíblia diz também que quem é salvo pratica as obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Ou seja, o salvo tem que praticar as obras que Deus estabeleceu, as obras que Jesus Cristo faria se estivesse no lugar dele. Portanto, a salvação não é por obras, mas ela é uma salvação que vai me levar à prática de boas obras depois de salvo. A justificação do pecador é um ato da graça de Deus. No processo da salvação, compete ao pecador arrependimento e fé. Arrependimento significa mudança, transformação. Qual é a sua posição? Você já se arrependeu? O Espírito Santo trabalha no coração do crente, o regenera, mas ele precisa se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é do crente, não é o Espírito Santo que se arrepende, não. Arrependimento e fé. Mas até a fé é um dom de Deus. Os judeus de antes de Cristo nunca foram salvos
pela obediência à lei. Os judeus diante de Cristo, que foram salvos pela fé no Redentor que haveria de vir. Esse Redentor já veio e já operou a nossa salvação na cruz, que é também a salvação dos judeus do Velho Testamento. Qual é a sua relação com Jesus? Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Essa é uma relação que precisa ser definida o mais precocemente possível, porque dela depende a sua vida eterna. Quarta e última aplicação. A relação do crente com as obras é que nós fomos criados e recriados, né, melhor dizendo, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a relação do crente com as obras é uma relação boa, necessária, é uma relação obrigatória. Não obrigatória no sentido de que ele não vai ser salvo se não praticar as boas obras, mas no sentido de que, sendo ele salvo, a demonstração necessária dessa salvação são as boas obras, para que ele manifeste o caráter de Cristo que está presente nele. Como é que é a sua situação diante das obras? Você pratica boas obras para ser salvo? Ou está na prática das obras de Jesus Cristo, aquelas que de antemão foram preparadas para você, para manifestar a sua perfeita salvação? Meus irmãos, que Deus de misericórdia e graça nos ajude a participar mais ativamente da vida do reino, sendo praticantes das boas obras que são fruto de uma perfeita salvação. Deus nos mostre claramente que a lei é uma bênção que aponta para Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos mostre que jamais devemos ter a mínima ideia de que vamos produzir alguma coisa boa para nós e nos ajude a nos resgatar com obras de salvação, com boas obras, vamos dizer assim. As boas obras só servem como manifestação de um caráter transformado. Elas não podem nos auxiliar, completar a nossa salvação. E que nós possamos ver isso, enxergar isso, porque isso é enxergar a plenitude do sacrifício de Cristo. Deus nos abençoe e nos proteja para vivermos essa bênção da salvação perfeita que há no Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Amém.